Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda e São Martinho, intercedei por mim. Depois das chuvadas dos últimos dias, talvez hoje tínhamos acordado com essa expectativa de ver se era verdade ou não que no dia de São Martinho há sempre um pequeno verão, o verão de São Martinho. E talvez também tínhamos o desejo de comer algumas castanhas ao sol, como faz parte da tradição neste dia. É o dia de São Martinho, bispo de Tours, um dos santos mais célebres, um dos santos mais venerados em toda a Europa, e aliás, a Tours foi durante muitos séculos um dos maiores destinos de peregrinação nesta Europa. Foi um santo que nasceu numa zona que atualmente é a Hungria, no século IV, que não foi batizado quando era criança, mas que desde cedo, ainda adolescente, se inscreveu num grupo de preparação para o batismo, no grupo dos catecúmenos, assim chamados, como hoje ainda se chamam. E realmente acabou por receber o batismo por volta dos 20 anos e compatibilizou isso com a sua vida de militar. Esteve no exército durante muito tempo, onde deu testemunho de como ser cristão como soldado. Tratava bem as pessoas que tinha à sua volta, até mesmo o criado que levava consigo para o servir tratava-o como um irmão e também dava exemplo nas suas diversões, evitava aquelas diversões mais vulgares. Depois de sair do serviço militar, ele foi para Poitiers, onde se encontrou com um bispo, que veio a ser santo, o bispo Hilário, que o ordenou diácono e sacerdote, e depois escolheu uma vida monástica e foi fundando com vários discípulos alguns mosteiros. Em concreto, o mosteiro mais antigo conhecido na Europa. Depois, mais tarde, 10 anos mais tarde, acabou por ser escolhido pelos fiéis cristãos de Tours como seu bispo. Foi aclamado como o bispo de Tours e, apesar de se ter negado inicialmente a aceitar essa escolha, acabou por dedicar-se com muito zelo, com muito cuidado, àquelas pessoas que Deus lhe tinha confiado e que eram sobretudo camponeses, trabalhavam na agricultura, e também se dedicou com muito esmero à formação do clero. Pois, a vida de São Martinho foi muito rica, teve uma grande fama de santidade, de pessoa santa, até lhe foram atribuídos alguns milagres durante a sua vida. Talvez aquele que seja mais conhecido, que tenha chegado até nós, não é propriamente um milagre, mas sim um ato de caridade. Como bem conhecemos, recordo aqui, aquele gesto que ele teve quando ainda era um jovem soldado, ainda nem sequer era cristão, e encontrou um pobre cheio de frio no meio do caminho, e então parou, pegou no seu manto, cortou o seu manto em dois com uma espada e deu metade do manto àquele homem que ali estava. Nessa mesma noite, quando foi dormir, apareceu-lhe num sonho Jesus, e Martinho olhou para Jesus e reconheceu nele a sua capa, metade da capa que tinha dado ao pobre. E ouviu Jesus dizer aos anjos que estavam à sua volta: Martinho, que ainda é apenas um catecúmeno, cobriu-me com estas vestes. É um gesto de caridade, ao fim e ao cabo, a virtude mais importante de todas, aquela que nós levaremos também para o céu, essa capacidade de amar. E é um gesto de caridade que nos inspira e que nos anima a querer viver muito bem o próximo Dia Mundial do Pobre, que vamos celebrar já depois de amanhã. É um dia em que te pedimos, Jesus, que nos ensines a partilhar com aqueles que mais precisam, que nos ajudes a pensar nas pessoas mais desfavorecidas e a fazer algo por elas. O Papa Francisco, na sua exortação Fratelli Tutti, animou-nos várias vezes a não sermos indiferentes às pessoas que precisam e que estão ao nosso lado. Até pensando naquela parábola do bom samaritano, dizia o Papa que nos momentos de crise não temos muitas opções. Ou se é salteador, como aqueles ladrões que assaltaram o homem que ficou deitado no chão, ou passamos ao lado, ou então carregamos aos ombros algum ferido. Nós não queremos, Senhor, passar ao lado, nem ser salteadores,
Queremos carregar feridos, queremos ajudar outras pessoas. Queremos imitar-te a ti, Senhor. Jesus Cristo fez-se pobre por vós. É assim que começa a mensagem do Papa Francisco, mensagem para a qual vou deixar o link na aplicação dos 10 minutos, a mensagem deste 6º Dia Mundial dos Pobres. Jesus Cristo fez-se pobre por vós. E o Papa anima-nos neste dia a refletir sobre o nosso estilo de vida e sobre as inúmeras pobrezas do tempo em que vivemos. Graças a Deus que o Papa não se tenha esquecido dos pobres. Lembrar-te-ás com certeza daquilo que o Papa Francisco explicava sobre o modo como decorreu a sua eleição como Papa, como Bispo de Roma. Dizia ele que os resultados das votações foram-se lendo e começaram a ficar perigosos para ele, quer dizer, começou a perceber que ia ser mesmo eleito Papa, e ao seu lado estava sentado o cardeal brasileiro Cláudio Hummes, que faleceu há poucos meses. E quando chegou ao número de votos que o faziam Papa, este cardeal aproximou-se dele e disse-lhe: não te esqueças dos pobres. E conta ao Papa como ele, ao ouvir isto, veio-lhe à cabeça São Francisco de Assis e depois pensou nos pobres e São Francisco e nas guerras e começou a formar-se no seu coração esse nome, Francisco. Francisco de Assis, o homem da pobreza, o homem da paz, o homem pobre. E suspirava ao Papa: como gostaria eu de uma igreja pobre e para os pobres. Pois uma das concretizações deste desejo de uma igreja pobre e para os pobres foi a instituição deste Dia Mundial dos Pobres. E na mensagem para este ano, o Papa não nos fala de coisas teóricas e bonitas, mas diz que é mesmo preciso arregaçar as mangas e pôr em prática a fé através de um envolvimento direto, que não pode ser delegado a ninguém. Senhor Jesus, ajuda-me a mim a pôr em prática a minha fé com esta preocupação, que não seja uma fé frágil, como diz o Papa, que é própria daquelas pessoas que estão excessivamente agarradas ao dinheiro, que estão só a pensar no uso dos seus bens, no património que conseguem adquirir e que se esquecem daqueles que não têm nada. O problema não é o dinheiro em si, explica o Papa, mas é preciso refletir sobre o valor que esse dinheiro tem para nós. Não pode nunca ser um absoluto, o objetivo principal. Isso leva-nos a ser cegos diante das outras pessoas, diante das necessidades dos outros. Oxalá este dia se torne uma oportunidade de graça para fazermos um exame de consciência pessoal e comunitário, interrogando-nos se a pobreza de Jesus Cristo é a nossa fiel companheira de vida. São as palavras finais dessa mensagem para este dia que o Papa nos escreveu. Um dia para fazer um exame de consciência. Talvez possamos nós agora pensar: que tipo de riquezas é que eu desejo? Quantas pessoas pobres é que eu conheço pelo seu nome? Quantas pessoas é que eu já ajudei? Rezo com frequência, rezo todos os dias por aqueles que vivem na miséria, rezo pelo final da guerra e das pobrezas que resultam da guerra. Espírito Santo, ilumina-me, ajuda-me a entender que coisas concretas é que eu posso fazer, ajuda-me a entender qual é a vontade de Deus para mim neste campo. E confirma-me na certeza de que para seguir Jesus preciso de me enriquecer com a virtude da pobreza. Citando São João Crisóstomo, diz-nos o Papa Francisco: se não consegues acreditar que a pobreza te faça tornar rico, pensa no teu Senhor Jesus e deixa de duvidar quanto a isso. Se ele não tivesse sido pobre, tu não serias rico. Trata-se de algo extraordinário, que da pobreza tenha derivado riqueza abundante. Nossa Senhora fez a experiência disto na sua vida. Da pobreza da sua vida, uma vida remediada, veio a maior das riquezas, riqueza abundante. Veio a maior felicidade que se pode desejar. Assim como ela partiu apressadamente para ajudar a sua prima Santa Isabel,
também terá partido apressadamente para ajudar muitas outras pessoas pobres. Que ela nos ajude a seguir o seu exemplo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.